Na última segunda-feira passada, eu fui ao cemitério fazer o sepultamento de uma pessoa conhecida de nossa paróquia, era uma catequista que padeceu, não foi de Covid, né? Mas padeceu um tempo, uma doença que trouxe dor, que trouxe desgaste, cansaço físico, né? Por um tempo, até que no fim não resistiu. Está previsto ali no ritual das Exéquias, entre os textos da palavra de Deus, o Salmo 22, em algumas versões, 23 da Escritura, que a gente conhece, que diz que pelos prados e campinas verdejantes, o Senhor nos leva a descansar. E mais à frente está dito lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa imagem, ela não é original de Jesus, né? Porque ela está presente nos Salmos, desde lá do Antigo Testamento. A ideia de que o Senhor de Israel cuida do seu povo, ampara, conforta, apacenta, acomoda, qual pastor ao seu rebanho ele faz com o seu povo. São imagens que falam de cuidado, de ternura, de proteção, de compaixão, e o que me agrada muito, a ideia do refazer. Depois de uma trajetória de cansaço, depois de um desgaste, depois de um caminho longo percorrido, o refazer-se. É para lá que ele nos leva, para descansar e para refazer as nossas forças. Já desde o Antigo Testamento está marcado então um caráter da nossa relação com Deus, onde nós seremos para sempre ovelhas do rebanho que tem por bom pastor ou por pastor o próprio Senhor. Jesus, ele quando apresenta no domingo passado a imagem do bom pastor, ele distingue o dono das ovelhas, seria o pai, né? E o bom pastor, ele que está ali para cuidar das ovelhas. Mas Jesus também chama atenção, e a gente conversou sobre isso na reflexão, para o fato de que ele tem outras ovelhas que não pertencem a este redil, que estas ele também tem que apacentar. Ele sugere aí a ideia de que nós estamos, ora, na vida, desempenhando o papel de ovelhas. Na nossa relação com o nosso Deus será sempre assim, vertical. Ele é o nosso pastor, eu sou ovelha do rebanho dele. Mas ele tem duas formas de cuidado, ele cuida de nós e através de nós. E nesse através de nós, tem uma marca aqui bastante interessante, que é aquela que para nós é a oportunidade de, na vida de alguém, de para alguém sermos pastores. Ou seja, em algum momento, da parte do nosso Deus, para os filhos, para a esposa, para os pais mais tarde, quando as coisas se invertem, né? E com o envelhecimento dos pais, os filhos passam a ser os pastores e os pais passam a ser ovelhas que estão sobre o cuidado. Para amigos e para as tantas oportunidades que nos são oferecidas e abertas vida afora, nós temos a oportunidade de participar da vocação, da ação do bom pastor, cuidando, sendo, portanto, pastores. Mas tem um aspecto salientado no texto de hoje, que eu acho que é o
é o que? É o plus da nossa reflexão de hoje. O texto do Evangelho de hoje, ele ocorre depois que Jesus lava os pés dos discípulos no lava-pés. A gente já conversou sobre isso na quinta-feira santa à noite. Aquele era um costume do escravo da casa. Jesus, quando abaixou ali e foi lavar os pés dos discípulos, ele estava se fazendo o menor deles. Pedro até resistiu: não, eu não vou permitir que o Senhor lave os meus pés, não entendendo a intenção de Jesus. Talvez ele tenha entendido quando, depois de fazer tudo, Jesus diz, termina assim a reflexão dele: vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou, e eu me fiz o menor, lavando os pés de vocês. Portanto, estejam prontos para isto, lavar os pés uns dos outros. Nunca perder a consciência que a humildade nos oferece como espiritualidade da nossa pequenez, de que nós não somos maiores que ninguém, de que não somos grande coisa que fundamente um orgulho indevido ou uma proclamação da nossa autonomia absoluta das pessoas e do próprio Deus. Com essa atitude, Jesus deixa claro ali para os discípulos que para sempre e em muitas oportunidades é bom ter a consciência de ser ovelha e não aquela vontade desmedida ou achar que eu cheguei num ponto na minha vida tal de maturidade, de amadurecimento, espiritualmente, de grandeza espiritual, que eu não tenho necessidade de ser ovelha. Agora eu estou para ser pastor, para cuidar e não para receber cuidados. A ideia sugerida por Jesus é: assim como você amadurece, cresce e vai ganhando potencial para cuidar como pastor, deixe-se cuidar como ovelha. Nós somos tão melhores como pastores quanto aprendemos com aquele que cuida da gente, o bom pastor, como é ser um bom pastor. O modus operandi, a maneira de agir do bom pastor, que é o exemplo a ser perseguido, que é a melhor forma de cuidar, nós aprendemos experimentando os cuidados do pastor. Não existe manual, não existe curso no YouTube, não existe livro, não existe enciclopédia, coisa antiga, enciclopédia, né? Não existe nada que explique a não ser: o Senhor cuida de mim, eu entendo o modo dele de cuidar e eu transformo o meu modo de cuidar num modo tão mais parecido quanto o modo como ele cuida de mim. Essa é a sugestão da palavra de hoje. Veja, quando Paulo, na primeira leitura, resgata todo o Antigo Testamento para os judeus, ele lembra de João Batista, que ao anunciar que Jesus vinha chegando, ele diz: bom, e ele é aquele que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele, ou seja, se colocava como uma ovelha pequena sob os cuidados dele. Eu desejo a todos que essa experiência nunca escape. Eu queria partilhar com vocês que eu já encontrei pessoas que achavam que era quase pecado que alguém pudesse cuidar delas. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu, quando prefiro morrer, a ficar velho e ter que dar trabalho para filho. Eu não quero que ninguém cuide de mim de jeito nenhum. E se o Pai do céu quiser que alguém cresça cuidando de você? E se o Pai do céu desejar que você também experimente um pouco daquele cuidado que você ofereceu? E se é desejo do Pai do céu que aquele cuidado te salve, te amadureça,
te permita enxergar um monte de coisa em quem cuida de você que você não tinha enxergado enquanto a pessoa não precisou cuidar de você, porque ela não precisava cuidar de você. Deixar-se cuidar é tão precioso quanto cuidar. A gente é chamado para cuidar, e isso é importante, mas permitir receber cuidados também é uma forma de crescer. A gente cresce sendo pastor e a gente cresce sendo ovelhas. A primeira vez que eu entrei na Academia Militar das Agulhas Negras, na AMAN, lá em Resende, me chamou a atenção que no prédio, no pátio ali dos cadetes, tinha uma frase grande, estava dita assim, mais ou menos isso aqui, não vou lembrar literalmente: quereis comandar, aprendei a obedecer. Ou seja, se um dia você deseja ser pastor, antes experimente ser ovelha. Eu acho que é um pouco dessa lógica, claro, essa lógica é uma lógica que o Evangelho nos ensina e que também entrou ali na filosofia de condução da escola. E eu acho que vale para a vida. Receber cuidado e oferecer cuidado é uma dinâmica para a vida inteira. A vida inteira. A gente vai receber cuidado e precisar desse cuidado e vai oferecer cuidado para alguém que precisa também de cuidado. Convido todo mundo a gente, com alegria, oferecer a vida, nossa história, o momento em que a gente está vivendo, se é mais de receber ou oferecer cuidados. Vamos colocar hoje na nossa posição das ofertas, oferecendo tudo que somos e temos.